Que momento! Sejam muito bem-vindos ao Corp Chat. E hoje nós estamos aqui mais um dia com vocês que nos acompanham aí na rede social, no YouTube. Desde já, né? Já deixa a sinalização aí, se inscreve no canal, porque hoje o bate-papo, Joel, é incrível, cara. Quem é a nossa convidada de hoje, Joel? Pois é, então. Hoje a nossa convidada é a Ana Laura, grande conhecida minha, amiga já, né? Já fizemos alguns trabalhos juntos aí no campo de personal, né? Exato. Com atividade física. Pessoal, vocês estão convocados hoje porque a Ana Laura é psicóloga, ela é especialista em saúde mental, Exato. é mestre em desenvolvimento socioeconômico, Exato. né? E trabalha no Centro de Desenvolvimento de Não, Dependência é centro de tratamento. de Tratamentos de Dependência Exato, Química, né? de dependência química. A gente vai desvendar segredos até de fatos que muita gente às vezes se debate e se depara com situações do dia a dia, né? E voltar até desde a parte psicológica, a parte das dependências, que eu acho que é hoje que é a tua expertise, né? Exato. Então vamos deixar um pouquinho a Ana Laura falar com a galera Claro. agora. Então, gente, realmente a formação de saúde mental, ela abrange muitas áreas, né? Só que a dependência química, ela sempre fez parte da minha vida, né? Sendo as questões pessoais de parentes, né? Enfim. Então, acabou fluindo naturalmente para essa área. Mesmo quando eu trabalhava na área do trabalho, né? Mesmo que era voltada para a saúde do trabalhador, eu já encontrava... Muitos vinham, sabe? Parece que atrai a coisa, né? E partia para esse lado, porque eu trabalhava no CIMEC, que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, lá em Caravaggio, patronal. E eram 30 empresas que nós atendíamos na época. Isso foi logo depois de eu me formar, enquanto eu estava fazendo especialização em saúde mental. E havia muito essa questão de dependência química dos trabalhadores, né? A gente encontra isso hoje, como a gente estava falando, né, Joel? Já não está mais limitado a uma classe, né? A dependência química, ela tomou conta. E então eu comecei a perceber ali que eu tinha uma facilidade muito grande, assim, sabe? De lidar com isso. Eu, pessoalmente, me coloquei no papel de dependente química quando eu fumei durante 20 anos, o Joel sabe, né? Então eu passei por um processo de abstinência muito forte, sabe? Muito forte, assim. Na faculdade, eu lembro que o pessoal falava, não, tem que parar de fumar, minha mãe pegava no meu pé. Eu falava, não, vou morrer com cigarro na boca, não pega no meu pé. Mas depois a gente acaba amadurecendo, vendo que realmente aquilo não faz bem, eu comecei a me sentir... Tem uma coisa que eu ia te perguntar, que eu também tenho uma dúvida, esse lance da abstinência, né? Porque todo mundo... Existe protocolos, né? Que se já fala, a abstinência ao álcool é tanto tempo, a abstinência não sei o quê. Agora, assim, tem pessoas também que simplesmente, eu vou parar de fumar. E no outro dia para, sem nenhum problema com essa questão. E fuma décadas, né? Isso aí, por que acontece? Na verdade, Joel, assim, não é a regra. Pessoas assim são a exceção. Então, a gente nunca fundamenta um tratamento em exceções, sabe? Existem, sim, pessoas que decidem parar de fumar, mas isso não quer dizer que é fácil para a pessoa, né? Tem gente que para de fumar, mas tem todo um ritual. Para de fumar com um cigarro na orelha, sabe? Então, aquilo continua fazendo parte da vida da pessoa. Ela normalmente se torna mais irritadiça. A gente ouve depoimentos muito rasos em relação a isso. Parei de fumar, quis e parei. Mas não sabe como é que foi o dia a dia da pessoa, né? Principalmente quando se trata da nicotina, né? Porque é uma das piores abstinências que existe, né? A primeira é a da nicotina, a segunda, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? A segunda é do álcool, a terceira é da heroína, e aí vem as inas, né? A Sim. cocaína, enfim, né? Os estimulantes das outras classes, né? Mas a nicotina... E aí foi que eu comecei a me identificar, assim, onde eu consigo chegar até o público com o qual eu trabalho. E uma coisa que é bem interessante, Ana, que eu ouvi tu falar no início, que tu, na verdade, foi escolhida para desenvolver essa profissão, não foi tu que escolheu a profissão? Porque pelo que eu percebi ali, as pessoas já te procuravam com essa ideia
de fazer uma troca contigo e mostrar que ela tinha uma dependência, que ela tinha uma dificuldade. E isso, de fato, quando tu começou a atuar, né? Ele veio de forma natural ou começou com alguns casos mais próximos, assim, de ti? Ou foi mesmo na indústria ali que tu conseguiu entender melhor essa necessidade, assim? Eu vejo assim, eu vejo como uma forma natural mesmo, sabe? Foi surgindo, aquilo foi se fechando. Eu não esperava, porque quando eu me formei, eu esperava trabalhar na área organizacional, né? E foi completamente inesperado. Eu saí do mestrado, que é em desenvolvimento socioeconômico, e do nada liga o meu atual chefe, né? O Max, que é uma figuraça, assim. Ele falou assim... Tu é psicóloga, quem me indicou até foi uma pessoa que fez mestrado comigo, fez a pós comigo, enfim, uma amigona minha. E aí eu falei, sim, sou, e eu tava meio perdida naquela coisa, pô, terminei mestrado, agora o que eu vou fazer? Vou atuar com o quê? E do nada eu falei, bom, as coisas vão acontecer, as coisas vão fluir, né? Tô fazendo meu papel, tô dando os meus passos, o que tiver que vir, vai vir. E aí foi, ele me ligou e tô lá há 7 anos. E fechou, assim, sabe? Porque se eu fosse falar de sonho, eu queria, sei lá, ter um mercadinho na beira da praia. Mas a gente tem uma missão, cara. Eu não posso dar as costas pro que eu vejo, né? Que quando o pessoal, por exemplo, eu tendo meninos de várias idades, até de 18 a 60 anos, né? O público que eu atendo. E ver que a troca que tu tem é uma coisa significativa, que a pessoa sai de lá, putz, eu nunca tinha pensado dessa forma. E eu falo, cara, eu não posso guardar isso pra mim, eu não posso dar as costas pra isso, sabe? Isso é tão fantástico, porque tu falando, eu gero um link na nossa área também, né? Porque praticar atividade física não é fácil, né? Se inserir dentro do mercado fitness ou do mercado da prática constante, né? Porque as pessoas sempre ligam a motivação, né? Como pontapé inicial. Eu tô motivado, eu vou começar, vai lá, compra uma roupa nova e tal. E dentro desse paralelo, assim, Ana, pra ti, a pessoa quando decide buscar ajuda, psicóloga, né? Vou buscar um psicólogo pra me ajudar nesse sentido da dependência. O que despertou nele essa vontade? Porque da mesma forma que desperta o cara, eu vou começar a fazer atividade física, vou lá comprar uma roupa e tal. E quais os meios que ele busca pra tentar chegar até a Ana, assim? Existem alguns mecanismos anteriores, assim, que levam ele até lá, ou ele toma a decisão, vou lá conversar com a Ana porque eu preciso de ajuda? Na verdade, aí é que tem a grande complexidade da dependência química. Porque existem várias fases da dependência química, né? Existe aquela pessoa que está na lua de mel, que está curtindo a onda, né? Que é uma coisa esporádica, que é uma coisa social. E aí aquela coisa, ela vai se afunilando. Se intensificando. Exatamente. O problema é, quando ela se intensifica, onde é que a dependência química atua? Onde é que a droga atua? Ela atua principalmente no neocórtex, né? Que é a nossa parte da bússola moral, entende? O que é certo e o que é errado, aquilo é anestesiado. E na parte das nossas emoções, que é ali o sistema límbico. Então, dificilmente uma pessoa que não procura ajuda no início, ela consegue por si só tomar essa decisão de vir buscar ajuda. Tu entendes? Show. Porque a abstinência... Por que a gente chama que é a droga... é a doença do autoengano? Porque a abstinência, o que é? Quem mais te conhece, que é o teu cérebro, sendo o teu pior inimigo. Porque ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe das tuas limitações, ele sabe das tuas inseguranças, dos teus traumas, e ele utiliza tudo isso para ter o que ele quer, que é aquela dose de dopamina que a droga dá. Então, ele não deixa tu buscar ajuda. Entendeu? Não, eu tenho controle, não, tá tudo certo, eu uso quando eu quero. Daí vem aquela frase, sabe? Não, tá tudo sob controle, eu paro quando eu quero. Pra mim vai ser diferente. Né? E aí eu também ia te perguntar uma dúvida que eu tenho também, porque daí tu fala, tu é especialista em saúde mental, né? Exato. Aí a saúde, então assim, o que é a definição de dentro da psicologia que te diferencia de um psicólogo normal que não seja, o que é a saúde mental, assim, define a saúde mental, assim, para mim entender melhor qual que é o ramo da psicologia. A saúde mental, na verdade, é um equilíbrio.
sabe? A saúde mental é tu conseguires, de maneira funcional, dar conta das diversas áreas da tua vida e dos diversos papéis que exigem, né? Que tu manifeste, eu acho que durante o teu dia a dia, né? Porque ali a gente manifesta vários papéis, é a mãe, é a esposa, é a trabalhadora, e o vice-versa, o trabalhador, o esposo, enfim, né? E a gente tem que ter um equilíbrio para lidar com esses papéis. E a saúde mental é isso. Claro. É esse equilíbrio que a gente tem no nosso dia a dia de lidar de maneira funcional com as demandas do dia a dia. Ah, assim, entendi. né? É isso. Porque daí quando fala, por exemplo, é que tu tá lá num centro de dependência química, né? Mas na verdade, antes de a pessoa ser dependente químico, o que eu também quero que tenha dúvida, né? Mas a pessoa, vamos dizer, hoje num mundo que todo mundo sofre com uma ansiedade, uma depressão. Então, assim, as pessoas, eu tô nervoso, eu tô ansioso, mas na verdade não acha que tá doente, só acha que tá um pouco, minha vida tá meio tensa agora. E aí, quando ele se dá conta, ele já tá completamente dominado por aquilo ali, por aquele sintoma. E aí começa aquele remedinho que o médico fala, não, isso aqui não vai te dar dependência, isso aqui não vai te viciar, fica tranquilo. Aí tu vai, de repente tu se dá conta que aquilo ali tu não consegue mais fugir, né? E tu acha que tu já tá salvo, já tá curado, mas não, porque parece que o início dessas dependências, né, mano, não sei, mas parece que as pessoas têm uma dificuldade em aceitar que elas têm certos problemas no início psicológico nesse sentido, para depois até que vá um psicólogo para saber realmente como tratar isso, né? Na verdade, existe até, eu acho muito interessante, tem um vídeo muito popular no YouTube que é um rabino, ele fala do conto da lagosta, né? E ele, tu já ouviu esse conto? É muito massa. Ele fala a respeito de como a lagosta se desenvolve. Ele diz que a lagosta, ela é um bicho mole dentro de uma casca dura. E conforme essa casca, conforme ele vai crescendo, conforme esse bicho mole vai se expandindo, a casca ela vai apertando. Então, ele se direciona a um lugar onde ela esteja segura, né? E ali ela troca de casca por uma casca maior e volta ao ambiente onde ela possa se alimentar, e ela vai fazendo esses processos durante várias fases da vida até chegar à etapa adulta. E o que ele quis dizer com isso? Quando ela se expande e a casca aperta, se torna desconfortável. E o que ela faz? Ela cresce. Hoje em dia, o que as pessoas fazem? Quando surge um desconforto, em vez de tu olhar para o desconforto e perceber da onde que ele está vindo, o que está causando isso na minha vida, ele procura algo para anestesiar o desconforto. E aí, ou a pessoa ela procura alguém, um profissional da saúde mental, que dê algo para anestesiar, que são os antidepressivos, né? O que também existem casos que naturalmente, sim, tu tens que procurar ajuda, que tu tá num processo de depressão maior e aquilo, mas mesmo assim, hoje em dia, isso tá muito, sabe, muito comum, assim, qualquer coisa, Comum demais, né? a pessoa já tá, sabe, quer se sentir bem. Até porque exige uma demanda, né? Hoje, assim, tu olha na internet, desempenho, alta performance, eu sei, né? É legal e tal. Mas tem uma cobrança muito grande de tu. E daí, quando a pessoa vê que não tá seguindo esse padrão, ela já corre para o meio fácil, né? Que muitas vezes acaba sendo ou as drogas, né? Ou a medicação, que é uma forma de anestesiar. Em vez de tu crescer e olhar para aquilo como deveria, né? Tu acaba anestesiando aquela dor, aquele sofrimento e se acomoda. Tu fala isso, eu até me lembro até de um tema porque vocês não sabem, mas eu tenho uma lista de assuntos aqui, tá? Que me foi colocado para debater. Então. Mas me volta um tema que eu acho interessante, que na verdade a questão psicológica hoje ela abrange todas as faixas etárias, né? Sim. Tanto, principalmente agora infantil, né? Com o que aconteceu aí nos últimos anos, né? Adulto a idosos. Mas tem uma coisa que eu acho engraçado, que tu fala isso aí da questão da lagosta, de que quando tá duro é onde ela é o desafio, né? Ela tem que passar por aquilo. Mas hoje em dia tá se podando essa questão de
Dificuldade não. Não, a criança, a nossa área do esporte. Eu tenho uma coisa que não me sai da minha cabeça, que um amigo meu falou um tempo atrás, a respeito do filho dele, pequeno. O filho dele jogava bola e tal, e fizeram uma competição de futebol e o filho dele treinava muito. Né? E aí foi pra competição, foram pra final, o guri fez, sei lá, 3 gols na final e ganharam, né? Só que daí a tal da medalha de participação. Aí todo mundo ganhou a medalha, pom. Ele chega pro pai e fala assim, ó, não quero mais jogar, acabou. Desse tamanho. Ô filho, mas porra, mas tu fez 3 gols, cara, vocês ganharam a final e tal, você tá... Do que adiantou eu ganhar a final, pai? Se o outro amiguinho lá também ganhou a medalha. Não quero mais jogar, não vale de nada isso. Não, cadê o meu mérito? Cadê a meritocracia do negócio? Óbvio, ele não falou essa palavra. Mas tipo assim... Imaginando, meu Deus, quem é esse menino? Mas daí eu pergunto assim, mas daí aquilo para mim gerou impacto, porque assim, ó, eu vivi no esporte, eu vivi sempre querendo jogar com os mais velhos, apanhando, só que eu apanhava e aquilo me dava uma força maior. Claro, porque eu sou meio obsessivo. Mas assim, mas hoje em dia eu vejo que eu queria que tu comentasse a parte educacional, porque assim, ó, tá muito... participação, ninguém perde, todo mundo ganha. Igual a vida, né? Todo mundo ganha na vida, né? Então, a rede social, pô, a gente tá preparando o quê? Né? O que tá vindo por aí? Exatamente. Tu sabes, Joel, assim, tu vê, né? Pra mim é tudo mais complexo do que realmente se aparenta, né? Porque o que eu percebo? A dificuldade emocional, ela sempre existiu. Ela só era lidada de maneira diferente. Com a tecnologia, isso se apareceu mais, né? Essas coisas aparecem mais hoje em dia. As pessoas se comunicam mais também. Só que o que acontece? Na minha concepção, essas questões de saúde, porque são 3 coisas que o ser humano ele vai ter que lidar a vida inteira. São os relacionamentos, é o dinheiro e são as emoções, certo? E tu não vê isso em lugar nenhum na escola. Eu acho que, sabe, se alguém me pergunta qual que é a cura, sabe, a cura paliativa, ela não existe para essas questões que tu coloca, sabe? Mas a prevenção para que esse tipo de coisa não aconteça, eu vejo que é a necessidade de se inserir enquanto disciplina escolar desde a primeira infância, de forma lúdica, quem sabe, né? Enfim, bola-se um projeto, né, efetivo, para que a saúde mental ela seja estudada, a inteligência emocional, a inteligência interpessoal. Quer dizer, o meu mérito não está no meu esforço, na minha superação, naquilo hoje, olhando para trás, né? Poxa, eu não sabia nem chutar direito e agora eu já tô... Não, tá na medalhinha. E isso não é só criança, tá? Hoje em dia se vê isso aí não sei muito na área de vocês, assim, não tanto na área de vocês, mas um caso que me chamou a atenção, assim, foi um atleta de CrossFit e ele estava se superando todos os dias, era uma pessoa que tem dependência química, mas em recuperação há muito tempo. E aí ele me contando que ele se esforçou, estava se esforçando e eu vi a luta dele, né? Para aquilo acontecer e tal. E no final da semana tinha um quadro de medalhinha, entendesse? Do destaque da semana, exatamente, a estrelinha. O cara tinha quase 50 anos. E ele ficou possesso porque... Pô, tudo bem, eu não fiz aquilo ali, mas, pô, as pessoas não estão olhando o esforço. Na verdade, era abstinência, né? Eu consegui identificar como um processo de abstinência. Eu sabia da frustração da pessoa, né? Mas isso não é só a criança. Entendesse? A pessoa, ela faz todo um esforço, todo um trabalho para conquistar algo, só que as pessoas não percebem que a vitória está na jornada e não no final. Sabe? Uma coisa até... mas eu vou te falar um negócio, tá? Polêmica. Eu vou polemizar mais ainda. Imagina, não. Por que não? Porque essa frase, ela já é quase um clichê, né? Exato. Mesmo as pessoas não fazendo, que,
realmente tá na jornada. Mas eu como, por exemplo, pessoalmente, e até as pessoas que eu sigo, que eu leio, né, os treinadores, sim, que eu me alimento da informação, recentemente o cara falou uma frase ao contrário, ele falou assim, o mérito não tá na jornada, não. Pra quem é nesse nível de, tipo assim, obsessivo a certos resultados, né, o mérito tem que estar no final e não na jornada. Porque senão, esse negócio da jornada, vou lá, faço esforço, completo o negócio, não, já tá bom. Mas tem pessoas que querem o degrau a mais. Essas pessoas também não podem ser jogadas pra fora, assim, como assim, não, né? Então, e é complexo isso. Até o caso que eu até comentei contigo, existe um documentário, The Heart of Gold, né, que é do Michael Phelps, que, imagina, o cara treinou por 5 anos, todos os dias, por 5 anos sem parar. Todos os dias, 2 vezes por dia, né? Até eles falam que o cara comia não sei quantas pizzas. Se eu nadasse 2 vezes por dia, eu ia comer bem mais. Mas assim, olha o nível de esforço por 5 anos na época de adolescência, na principal época que tu tá conhecendo um monte de coisa e tal, né? Então, assim, ganhou todas as medalhas possíveis, bateu todos os recordes olímpicos e teve uma alta depressão, foi preso, tentou se matar, tudo, fez de tudo. E aí tu pensa, como? Todo mundo quer ser igual a ele. Mas como ele não quer ser igual a ele? Por quê? Porque ele tem um grau de obstinação, não é só ele, também tem todo mundo que é nível olímpico, por exemplo, no esporte, com certeza é fora da caixa, né? Mas, assim, existem essas pessoas também. Então, assim, é muito difícil tu pegar e falar, o caminho é a jornada. Sim, para a grande maioria deve ser, mas para outros também ainda tem outro lado e que é complicado, que é o né? reconhecimento. Exato, né? É o reconhecimento. É o reconhecimento, tá entendendo? E eu sempre falo assim, na minha concepção, hoje, na minha experiência profissional, eu vejo que não só para dependência química, mas como assim, um caminho legítimo da dependência química, né? Ela deve ser fundamentada em 3 coisas, né? Que é o autoconhecimento, o autorreconhecimento e a espiritualidade. É tu reconheceres as tuas mudanças, o teu processo, a tua vitória, tu entendes? É tu reconheceres. Eu me lembro de um caso, a Amy Winehouse, aquela cantora, né? Ela deu uma entrevista, acho que foi para People, se eu não me engano. E ela teve uma história de abandono paterno e tal, enfim, né? Ela fala sobre isso, é público. E ela se achava uma fraude. Porque ela via pessoas que vinham do mundo inteiro para ver ela, entendeu? Para vê-la, no caso, né? E ela era ovacionada, aplaudida, mas ela se sentia uma fraude porque aquela música ela escrevia chapada em 5 minutos. Sabe? Era tão fácil para ela fazer aquilo, tá entendendo? E ela via que aquilo fazia tanto sucesso e ela não entendia que aquilo era talento. Olha só. Então, isso é falta de autoconhecimento. Isso é falta de autorreconhecimento. Então, tem sim essa classe de pessoas que precisa, mas não quer dizer que isso seja saudável, que tu não perceba, claro. Sabe? Que o teu esforço é uma vitória, que tu estás num lugar onde, poxa, muita gente gostaria de estar e não consegue estar, que, poxa, tu é um exemplo para ele de repente não conseguiu ver o quanto o processo, o projeto dele, o processo, o impacto que causa, de repente, numa criança. Exatamente. Sabe? Ele é o herói de tanta gente, ele não teve... E para ele, não. Entendeu? E eu queria contribuir e trazer mais uma polêmica aqui, que isso me remete a 5 anos, quando eu comecei a estudar sobre psicologia pessoal, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com os meus clientes entendendo que eu não estou trabalhando com uma máquina que tem um comportamento detalhado do início ao fim. Ele vai ter os altos e baixos dentro de qualquer processo, né? E quando o Joel traz isso e tu traz isso, aí vem a pergunta, será que os profissionais que hoje atuam, porque ele foi pro box, se determinou, fez o melhor, e quem tá ali entregando para ele aquilo que ele faz todos os dias, como é que ele dá com diversas pessoas no mesmo ambiente,
em busca de um mesmo objetivo, mas de formas diferentes, porque eu quero alcançar o emagrecimento. O Joel também quer. O meio é o mesmo, mas como eu encaro o emagrecimento, que é a jornada, é diferente do Joel encarando a mesma jornada. Sim. Então o profissional hoje, ele de fato, ele tem que sair da caixinha e começar a pensar que trabalhar o técnico é o que nós chamamos de pré-requisito e o que ele precisa mais para poder atuar com essas pessoas. Porque o que acontece muitas vezes, eu quero perder peso. Se uma pessoa chega na academia, ela gordinha, ela fala que quer perder peso, eu vou olhar pra ela e vou dizer, não, eu sei que tu quer perder peso, não precisa me falar. Tu não precisa me falar, eu tô te vendo, tu tá com sobrepeso. Só que eu não vou chegar pra pessoa e dizer, não, cara, realmente tu precisa emagrecer. Ela vai falar pra mim, eu preciso perder peso. Ah, que legal. E quanto tempo tu já tentou fazer isso? Já perdeu 1 quilo? Aí a pessoa fala, já. Foi difícil? Por que tu quer perder 10? Por que tu quer aumentar essa meta? Tu tens uma necessidade maior? E o profissional, será que tá preparado pra lidar com essas inteligências emocionais dele, para que ele possa ajudar a pessoa a desenvolver exatamente o que ela quer e se sentir aquilo que tu falou, né? Que é, pô, eu consegui, cara. Pô, eu me superei, eu consigo fazer. Eu cheguei aqui determinado a fazer isso e eu consegui, pô, eu sou bom, cara. Porque é igual aquela coisa, tu tá dentro de uma aula coletiva, passei 15 anos dentro da minha profissão trabalhando com aula coletiva. Então eu dava uma aula para 20 pessoas que queriam às vezes o mesmo objetivo, mas de formas diferentes. Como é que eu atingo essas 20 pessoas? Que saiam dali satisfeitos com aquilo que eu entreguei. Diga assim, pô, esse é o melhor professor que eu tive na minha vida. Porque eu tenho que atingir e acessar cada um de um jeito diferente, né? E essa habilidade, às vezes, eu acho que falta no profissional hoje, que fica muito no técnico, né? Técnico, e às vezes não pergunta, ei, Joel, você tá bem? Ana Laura, como é que você se sentiu hoje depois do treino? Uma pergunta simples que às vezes empodera a resposta e tu coloca o cara dentro da jornada com uma cabeça diferente, com um pensamento diferente. E na tua opinião, hoje os profissionais que tu atua, que eu acho que é mais da área da psicologia, né? Os profissionais que tu atuou de forma de outras áreas, como tu já foi aluna do Joel, tu vê essa necessidade em outras áreas, em outros profissionais, para que eles possam lidar melhor com seus próprios clientes? Justamente isso, e aí a gente volta àquilo que eu falei a respeito da necessidade da inserção da disciplina inteligência emocional no currículo escolar, tanto na infância quanto na faculdade. Estás entendendo? Sim. Justamente para te saber lidar com essas questões subjetivas de cada um. Estás entendendo? É justamente por isso eu acho isso tão importante, sabe? Que seria tão fundamental, sabe? Ter isso. Poxa, tu vai lidar com as tuas emoções o resto da tua vida, como é que isso ali não tá na tua... Sabe? E isso aí pode te levar à destruição se tu souber lidar com as tuas emoções. Então, como é que isso aí ainda não tá no currículo, cara? É verdade. Inteligência financeira. Como é que isso não tá no currículo escolar? Na própria faculdade, seja de qual área, porque em qualquer área tu vai lidar com dinheiro, em qualquer área tu vai lidar com emoções, sabe? Qualquer área, literalmente, entendeu? Eu sei, por exemplo, até uma... desculpa te Não, cortar. É porque até eu que gosto bastante do basquete, né? Sabe que a NBA, cara, é um dos únicos esportes que até muito tempo atrás, não sei agora, mas pra tu entrar naquela liga, que o que menos joga já ganhava $1 milhão já por mês. Então, assim, para tu entrar, tu era obrigado a fazer um curso de educação financeira. Porque eles já previam, assim, não, vai entrar aqui, vai ganhar muito dinheiro e a gente não quer nenhum louco aqui. Então, olha, eles já tinham esse pré-requisito para entrar no esporte. Então, olha só como começa, mas começa de trás para frente, né? Podia começar bem antes já, né? Aí é um outro questionamento, né, cara? Será que quem cuida hoje da educação quer deixar as pessoas mais inteligentes? Então, digo quem quer lidar com a educação. Eu já amplio para o sistema que a gente vive hoje. E não é nenhuma questão só de inteligência. Aí vem a questão da própria saúde. Porque, por exemplo, assim, a saúde... por exemplo, uma pessoa saudável, ela não precisa trocar de celular todo ano, trocar de carro todo ano. Ela não consome medicamento. Entendesse? Uma pessoa saudável, ela não precisa comer para consumir, entendesse? Então, será que é interessante para o sistema que a gente vive que as pessoas sejam saudáveis? Com certeza é o contrário, né, cara? Será que eu tô me segurando para não ser... Pro carro escondido. Não, mas o cara se segura hoje em dia, que tá muito tenso, né? Mas o cara se segura para não criar uma polêmica, né? Mas, por exemplo...
eu tenho várias coisas que eu queria falar, né? Vai, eu Mas já ia assim- falar um negócio, mas eu pensei aqui. Eu não quero que derrube o nosso canal já antes de Exatamente. Mas assim, por exemplo, essa questão de o que o sistema quer, né, cara? Com certeza o sistema não quer, né, o establishment não quer que a gente fique saudável, não quer que a gente viva até 100 anos, não quer um monte de coisa. Mas assim, aí vamos falar da obesidade, que teve um tema polêmico, porque a pessoa obesa é preconceito falar que tá gordo. Só que é uma doença. A obesidade é uma doença, né? E aí virou uma polêmica, né? Porque o cara chamou o outro lá, beleza. Só que daí, assim, pra a pessoa ficar obesa, ela tem que comer, né? Tem que comer, tem que ingerir, daí tem os processos químicos que faz causar a retenção da gordura e tal. Não, beleza, não é o caso. Mas, por exemplo, pegar uma grife e começar agora a postar em tipo de vestuário para pessoas assim, obesas. Vamos criar uma academia para pessoas que se sintam melhor porque elas têm uma condição de obesidade. Vou dar um exemplo assim, né? Agora, ninguém olha o fato de, por exemplo, tem pessoas que gostam de comer também bastante, mas não come. Por quê? Porque não querem chegar ao nível de obesidade. E elas se esforçam, cara, pra isso, né? Quem não gostaria de comer todo dia um monte de besteira, chegar no mercado, comprar chocolate em vez de comer uma salada em casa com carne? Meu Deus, eu treino bastante. Se me deixasse, ia ser um absurdo, mas eu me privo. Eu me alimento porque eu preciso de certos alimentos. Eu não me alimento por prazer toda hora. Vez em quando, sim. Mas assim, eu tô me privando. Por que quem não se priva e come o que quer e aí chega num estado que não é saudável? Por que tem que ser olhado com cautela, né? Pra tu ver. Por isso que o sistema, eu acho que o sistema ele tá sempre no lado pendendo pro mais fraco, para que isso se torne ao longo do tempo normal, né? Mas vocês devem estar vendo, né? Rede social, o algoritmo, né? Eu sigo um cara direto que ele mostra lá os anos 1950, Nova York. Todo mundo com chapeuzinho, terno, gravata e magro. A população botaram uma câmera direto, parado, aquele time-lapse, né? Só pessoas magras, bem vestidas. O que aconteceu com o mundo agora? Se tu for um pouco antes, na era vitoriana, tu vai ver que o padrão já era diferente. As pessoas eram obesas. E isso era um padrão de beleza. A obesidade era um padrão de beleza. Se tu era uma pessoa magra, as pessoas magras eram doentes. Os escravos. Não, eram os escravos. Não era bonito, por quê? Porque era aquele que tinha que trabalhar, era aquele que tinha que, né? As pessoas que Produzir. eram... Exatamente, as pessoas que eram acima do peso, era quem tinha poder, era quem tinha alimentação. Olha só. Então, tem todas essas questões também que a gente tem que Claro, olhar. lógico. Porque aí vem uma questão, nós, Joel, assim, na minha concepção, e também já entra no senso comum, né? Que todo excesso esconde uma falta. Né? Então, tem sim tu, que é uma pessoa que consegue ter esse mecanismo, né, de ação, de ir e fazer, só que tem pessoas que não são como tu, Claro. que não nasceram da mesma forma e que não conseguem lidar com os problemas da mesma forma que tu consegue. Bom seria, né? Que bom seria, né? Se todo mundo pudesse ter esse direcionamento, esse foco que tu tem, porque tu é foda, né, Jael? Porra, tu também não é comparação com ninguém, né, cara? Porra, Não, o cara que mas... sai de manhã, 4 horas da manhã, pra andar de bicicleta, eu sempre penso, será que é o Joel? Será que é o Joel? Só pode ser o Não, Joel. mas esses padrões, cara, se a gente voltar 500 mil anos atrás, na antiga África, na savana africana, onde o que nos trouxe até aqui foi a inteligência colaborativa, tu pegava qualquer tipo de pessoa altamente inteligente, mas que morreria em segundos porque tinha insetos, animais extremamente venenosos. E o padrão veio evoluindo e os homens da caverna se movimentavam por dois sentidos: para comer e para fugir da caça. Então nós temos heranças e padrões que colocam a gente sempre na zona de conforto. Eu não quero me movimentar. Os padrões hoje da saúde pública, se nós prevenisse, nossa, nós gastaríamos muito menos do que tratar. Porque a prevenção caminha 20 minutos por dia, mas não tenho tempo. Se te alimente melhor. Não, o alimento é mais caro, o saudável é mais caro. E aí eles começam a criar padrões porque a indústria precisa crescer, é um padrão.
A indústria precisa produzir. Há, sei lá, 20 anos atrás nós éramos 6 bilhões de habitantes no mundo. Hoje nós estamos o quê? Em 10? E a Terra continua igual. A área terrestre é igual. Tem que plantar para mais gente, porque tem mais gente comendo. Como é que eu faço esse negócio? Vamos atrás de tecnologia. Entra vários tipos de produto. É por isso que eu digo, olha a complexidade que é a tua profissão hoje, porque tu estás lidando completamente contra o sistema, né? Ou não? Porque, na verdade, o que acontece? Não sei, né, Joel? Por um lado, sim, por um lado, não. Porque, na verdade, como eu digo assim, que tu estavas falando, a gente precisa produzir, o mercado precisa produzir, o mercado precisa... a indústria farmacêutica precisa lucrar. A Ambev precisa lucrar. Tá entendendo? A indústria alimentícia precisa lucrar. Agronegócio? O agronegócio precisa. Então, como eu falei, será que se a gente olhar num espectro maior, será que é real macro? Exato. Se tu olhar de fora, o nosso sistema, repito, né? Será que realmente seria interessante para o macro, entendesse? Que as pessoas fossem realmente saudáveis, que as pessoas continuassem naquele ritmo que era quando era caça, entendeu? Cada um fazia o meio de subsistência, né? Cada um colhe o que vai comer, não existiria... Planta, espera crescer. O agrotóxico não seria tão utilizado, sabe? Então, seria... A gente, na verdade, não é porque o tempo passou que a gente evoluiu. Exatamente. Né? A gente se adaptou, na verdade, né? Exatamente. E não foi de forma saudável, entende? Então, sabe, até que ponto a gente pode chamar de evolução? Olha onde é que a gente está hoje, sabe? É pra te ver que os padrões, eles são vendidos, né? Um cara que trabalha, por exemplo, eu trabalho com vendas. Então, eu facilmente consigo convencer alguém que aquilo que ele tá comprando é bom. É bom porque pra mim, eu preciso vender, eu preciso produzir. Produzir o que? É vender o cara a comprar um produto. A Apple, quando foi lançada, ela tinha um propósito. O dono desse negócio já morreu, mas o propósito continua. As pessoas que entraram deram o quê? Outra roupagem, enveloparam de um jeito diferente, mas a Apple é Apple. Você pode comprar qualquer tipo de coisa, esse produto ele é único e vai ser vendido em qualquer lugar do mundo, como sempre foi comercializado desde o início. É um produto único, ele é exclusivo, você vai trabalhar com um sistema operacional X, o sistema operacional vai te dar isso, que é a experiência. E todo mundo quer comprar isso. A pessoa não precisa nem ir pra Disney pra saber que lá é incrível. Porque o que se vende da Disney é a experiência que lá se tem. Então as pessoas que vão falam, meu Deus, lá é muito bom, lá não sei o quê, nossa, é maravilhoso, lá é mágico, lá não sei o quê. E tu nunca foi, tu tira isso como verdade, é aquela velha história, né? O que é empatia? Não é se colocar no lugar do outro. É saber que outro é outro, né? Que tem outras vontades, outros desejos, veio de uma outra cultura. Agiria dessa forma como o Joel age. Joel, tu é um cara fora da curva, eu não posso me comparar a ti às outras pessoas. Tu pedala às 5 da manhã, eu também pedalo às 5 da manhã. Então são 2 exceções. Mas milhares de pessoas não têm essa vontade, esse ímpeto de fazer. E aí que entra, acho que o fator, cara, primordial pra mim dentro da profissão é o lado psicológico, né? Aonde que tu de fato atua, né? O cara tem que largar a bebida. Eu largo hoje, beleza, não bebo mais. Aí vem os fatores que é, a dor. A dor tá onde? Ela é aguda no primeiro momento, depois ela vai diminuindo. Como é que eu diminuo a dor desse cara? Como é que eu faço o cara entender que ele pode? Esse eu acho que é o maior legado da tua área, assim, que é a mudança de chave, é fazer o cara se empoderar de algo que ele não tem, e ele entender o contexto dele, dizer, cara, tu é assim por isso, por isso, por isso. Sério que eu sou assim por isso? Claro, olha, analisa comigo. De onde tu saiu? Quem tu era? O que tu produziu até hoje? O que tu fez? Olha as pessoas que tu anda. Tu começa a criar os quebra-cabeças e o cara... é verdade, eu nunca pensei nisso. Porém, eis a questão, né? Isso entrega idade, né? Eis a questão entrega idade. Na verdade, assim, tudo bem. Existe o virar de chave, existe... racionalmente, tu estás no racional. 2 mais 2 é igual a 4. Eu sei que se eu usar droga, isso me faz mal, isso vai destruir a minha vida. Só que a droga vai lá no sistema que a gente chama de sistema de recompensa e altera esse sistema de recompensa.
Então, por mais que eu reze a missa na frente do cara, entendeu? Ele sim, com certeza. Não, eu vou, né? Vou cumprir. Exato, só que o problema é o seguinte, ele vai chegar em casa, verãozaço, 40 graus, e vai estar lá a propaganda, né? A referência a cerveja, a mulher bonita, entende? Então, tem sim a parte consciente, que é a que a gente, né, várias linhas da psicologia trabalham com o lado consciente, e também tem aquela linha que trabalha com o lado inconsciente, né? Que trabalha com essas questões de recompensa, como eu falei para ti, porque é lá que a droga vai, né? Antes, o que é importante para a pessoa sobreviver? Poxa, tomar um banho, a se alimentar, a pessoa dormir, principalmente se tu quer saber se uma pessoa tá legal, se tem algum problema, pergunta se a pessoa tá dormindo bem, né? Se a pessoa diz que não tá dormindo bem, é ali que tu já identifica que alguma coisa não tá bem. Então, é ali nesse sistema vital que a droga entra. Age ali, né? Exato, ela vai lá, modifica esse sistema de recompensa. Então, é isso que representa a droga para a vida de uma pessoa, representa a vida. E aí, o que tu faz? Mas daí, como é que é o teu papel para chegar nesse... Exatamente, precisa existir o processo primeiro de desintoxicação. Por isso que é tão complicado hoje trabalhar com a dependência química, porque a própria, né, não sei se vai destruir o canal ou não, mas a própria legislação não atua de forma a compreender a dependência química, tu entendes? Porque 6 meses são para te desintoxicar, só que as sequelas elas permanecem, tu entendes? Então é um processo muito complexo, sabe? Não é numa conversa que a coisa vai. 6 meses para desintoxicar o quê? Química? Ou bebida? Ou um remédio? O quê? Cocaína, principalmente, né? 6 meses, a cocaína. Depende, vários fatores. Tem protocolo, exato, tem diferentes, assim, para cada coisa. Exato, para cada coisa tem um tempo específico. Tá. Então, por exemplo, mas as sequelas que aquilo deixa, elas se perduram de 2 a 5 anos. Às vezes elas não voltam como eram. Tá entendendo? Às vezes a pessoa mexe de forma, por exemplo, o cérebro ele amadurece quando a gente faz cerca dos 28 anos. O menino começa a beber, usar maconha, na média que eu atendo, com 12 anos e 13 anos. Tá entendendo? Então, ali, tu já tá causando, quando a coisa tá se formando, tu já tá prejudicando. E é como eu falei pra ti, sabe? Tá condicionando, né? Exatamente, sabe? Então, assim, é muito complicado. É uma área, pra mim, na minha concepção, a dependência química é a pior doença, cara, do mundo. Entendeu? Porque, como eu falei pra vocês, é quem mais te conhece, que é o teu cérebro, sendo o teu pior inimigo. Ô, Ana, e aí, assim, ó, essa questão da ansiedade, que pra mim eu acho que é o que tá mais acontecendo, assim, ao nosso redor, assim. Não. Aí esse lance de ansiedade, barra TDAH, que todo mundo agora tem, todo mundo teoricamente tem, né? Sim. Por que tá acontecendo isso aí? Na verdade, eu acredito que tem muito a ver com com essa questão dos estímulos, exato, né? Da questão dopaminérgica hoje, que é tudo muito, né? Tudo é um ritmo de vida acelerado. Muitas informações. Exato. E nós, assim, naturalmente temos o quê? Uma área, assim, vamos dizer, uma nuvem dentro do nosso cérebro, né? Para melhor simplificar. Que tu é capaz de se preocupar com no máximo 100 pessoas, já ouviu falar? 100 pessoas do teu meio. De amizade ali. Exato, 100 pessoas. Aí tu liga a TV e tu tá vendo lá um negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos com crianças, com adolescentes e aquela coisa toda, violência. Então aquilo vai se sobrecarregando. Entende? Aquela nuvem, ela acaba, por causa da mídia, por causa das redes sociais, tu vai se preocupando com coisas que vão além do que tu deverias. Então, na verdade, existe, eu não me lembro o nome do autor que fala a respeito das 7 chaves da felicidade, e uma delas é justamente tu evitar o quanto mais a mídia. Porque, por exemplo,
aconteceu um assalto lá no Pará, um Não, latrocínio. Isso aí é a briga que Né? todo mundo tem em casa, Exato. acho. De... Um latrocínio. E lá no sul do Rio Grande do Sul, uma cidade em que nunca aconteceu nenhum assalto, a senhorinha já está colocando a grade na janela. Ah, sim, sim. Porque ela viu lá no fulano de tal, que fica martelando aquilo o dia inteiro. Meu Deus do céu, o meu pai era uma pessoa... ainda, né? Continua a maioria, seguindo assim, o né? determinado senhorzinho, o cara lá da TV. TV lá. E um dia chegando em casa, e o cara falando assim, estão matando nossas mulheres, estão matando nossas filhas, sabe? Claro. Meu Jesus. E meu pai me liga Ligou. 20 vezes por dia, entendesse? Claro. Então, Não, aquele último caso que teve agora, né, que o cara entrou lá e matou as crianças na escola. Cara, no grupo da escola da minha filha, meu filho não vai hoje, tá? Eles vão invadir a escola. O meu filho não sei o quê. Não, você tem que botar um segurança armado agora, senão eu não deixo meu filho. E tá. Cara, isso manifesta a mídia social, né? E aí vai Padrão puxando, de né? resposta e vai puxando. E aí tu imagina, E eles vão... milésimos de segundo Instagram, Facebook. Mas tu sabe que é o contra disso, tu falou das 100 pessoas, né? Mas tu sabe que no mundo do esporte, até quando eu migrei para esse esquema do treinamento de endurance, né? De resistência, é um treinamento solitário, né? Às vezes eu vejo os meus alunos de personal, porque agora eu tenho não sei o que, eu tenho casamento, eu tenho não sei... Eu assim, puta merda, não tem nada disso aí, cara. Esse pouco antissocial que eu sou. Mas assim, ninguém me convida pra casamento, ninguém me convida pra nada, cara. Quem sou eu? Aí eu penso assim, mas chega naquele tema que tu falou, porque... Na verdade, o esporte, pra quem gosta de esporte, inclusive esporte ao ar livre, pedalar e vai pra uma trilha, né? E... Pô, eu vou espirrar. Não, deixa eu parar. Então... Não vou mais. Então, assim, essa questão da pessoa buscar uma atividade física, até como questão de sair de determinadas dependências, como os sintomas de ansiedade e tal... Porque o que acontece? Quando tu começa a ir pra rua, eu vou pedalar 5 horas. Cara, eu não tenho muito o que fazer, eu tenho que pedalar, né? Se é a minha proposta. Eu vou subir aquela montanha lá. Eu vou até o cume, então eu tenho aquele... Só que eu tô sozinho. Eu não convivo com muitas outras atividades. Eu não vou ficar olhando o meu Instagram subindo a montanha. Entende? Eu não vou pedalar olhando aqui, Mas assim, o que acontece? Essas pessoas fatalmente... vão ser pessoas mais tranquilas na vida. Porque elas não estão vendo mais televisão, elas não estão indo lá pra confraria dos caras falar, pai, tu viu aquele troço lá no Senado, o presidente? Não. Por quê? Porque eu vou dormir, cara, eu tô cansado. Eu vou chegar em casa e vou dormir. Exato. E isso não te torna uma pessoa alienada. Não, Tu é verdade. sabes, tu tem uma consciência crítica. Sabe, a respeito das questões que estão acontecendo no mundo. Exato. Sabes que uma vez aconteceu comigo justamente isso? Tinha uma época na minha vida em que eu não, assim, eu só lia. Eu tinha uma compulsão ali por leitura. E eu só lia. E na época do mestrado. E aí, um dia, uma amiga minha foi me visitar, não me via faz muito tempo, né? E ela foi me visitar e tal. E aí, ela... Como é que foi? Ela falou assim pra mim... E um tempo atrás, eu sem querer peguei meu celular e girei assim e tinha uma mulher enrolada assim na lama, né? E aí ela me perguntou, eu perguntei pra ela, fulana, me diz, quem é que era aquela Mariana? Tu soube da história da Mariana? Uma vez a gente tava conversando, não me lembro como é que foi a história, mas surgiu a tal de Mariana. E ela falou assim, Ana Laura... Mariana era uma barragem, não era uma... Isso uns 3 anos depois, sabe? Assim, eu sempre fora, sabe? Às vezes, esses dias eu tava falando, acho que foi pra minha mãe, eu falei, às vezes eu sofro 2 vezes, cara, porque eu acho que uma pessoa já morreu. Eu falei, esse cara já não morreu? Não, morreu semana passada, Laura. Eu sofro 2 vezes, assim, porque eu fico, sabe? Eu sou completa. Hoje eu ainda... tô mais atenta, né? Justamente por causa da área que eu trabalho e tal, enfim, né? Mas tinha uma época em que eu
depois que eu ouvi essa história das 7 chaves ali e tal, eu zerei, assim, a questão Não, mas da tu mídia. realmente tem um problema, porque quando a gente conversava lá, tu não viu os principais filmes que deveriam ser visto, né? Tu ainda não viu. Tu leu, hein? Porque tu ficou fora do mundo, cara. É verdade. Então, assim, isso, ao mesmo tempo, eu percebia, pô, como eu era mais feliz, sabe, assim, porque eu não ficava, e eu sou, assim, eu tenho uma, como é que eu vou dizer assim, não é que eu seja intolerante, mas, pô, hoje em dia a gente vê muita bobagem, sabe, e isso frustra a gente, né, poxa, como é que pode uma pessoa estar pensando dessa forma, sabe, meu Deus, então, assim, e se eu não tivesse visto aquilo naquele momento, eu estaria, poxa, fazendo uma coisa bem mais agradável. Exato. Então, a gente hoje vê essa questão também, né? Infelizmente, o quanto ajuda e o quanto prejudica, né? Essa questão da mídia social. Tanto para nós, né? Quanto para as pessoas que têm dependência química. Porque a rede social, ela foi fundamentada toda no processo de liberação de dopamina, de condicionamento. Tem um livro que se chama As 13 razões pelas quais você deve deletar suas redes sociais agora. É bem longo o nome do livro. E fala exatamente isso, que ela foi toda fundamentada num processo de condicionamento dopaminérgico. Então, se tu estás lidando com uma pessoa que tem dependência química, automaticamente a rede social por si já é um gatilho. E por incrível que pareça, né? Os padrões de resposta para tudo isso que tu fala faz todo sentido até na nossa rotina de trabalho, né? Porque a gente vive uma rotina baseada em quê? Passando a vida inteira ouvindo, não, um homem de verdade é o cara que trabalha, sai de casa, cumpre com suas tarefas, paga suas contas, é honesto. Eu nunca me esqueço, meu avô dizia, olha, tu não precisa, é só lá dar o nome do vô, que lá bota na caderneta e pega o que tu quiser. Porque a melhor coisa que tem, meu neto, é tu ter credibilidade, crédito. E tu passa a vida inteira ouvindo e obviamente, os teus padrões de resposta e de repetição vêm através do teu inconsciente, tudo que tu viveu a tua vida, né? E aí tu vai criando padrões de vida, tu quer melhorar. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter um carro melhor, todo mundo quer ter uma casa melhor. Aí a pergunta é, seria necessário? Será que tu ter um mínimo do mínimo e ter uma vida no qual tu não tem essas conexões, tu não tem essas distrações, não seria uma vida mais tranquila? Sim. A minha esposa vai assistir isso aqui, ela sabe do que eu tô falando. A nossa vida é corrida. Então a gente sai pra um lado, a filha e tal. E aí quando a gente para, às vezes, uns 20 minutos no sofá à noite e fala, meu Deus, cara, onde é que nós vamos parar com essa rotina? Quando não se sente culpado por estar parado. Exatamente. Né? E aí quando tu não tá, fica uma hora pra ti, tu, meu Deus, mano, não tô fazendo nada, não tô produzindo. Exatamente. Nossa, eu sou inútil. O que eu tô fazendo? E, cara, é uma loucura isso. E tu sair, né, desconectar isso. E aí vem vários fatores que eu acho que cabe aqui, acho que até tu comentar que tu tem essa expertise. E aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem os outros fatores alinkados a isso. Exatamente. E essa necessidade de se tranquilizar de alguma forma, né? E aí vem o futebolzinho, vem a cervejinha, enfim, né? Mas tu sabes, quando tu falas assim, né, que isso vai se formando com o tempo. Na verdade, a formação das nossas crenças, né, dos paradigmas que a gente fala, como é que ele acontece? Ele acontece ali nos primeiros anos da nossa vida. Quando tu falas do teu avô, que tu te remetesse ao teu avô e da credibilidade, dos valores, isso normalmente se fundamenta, é como se nós fôssemos nessa etapa, por isso que eu digo que é tão importante desde a primeira infância. Exato, porque é lá que se formam as raízes disso tudo que a gente está conversando. É como se nós fôssemos na primeira infância um vaso vazio, tá entendendo? E tudo o que te cerca e é colocado, é despejado nesse vaso. Então, é a professora da escola, é o pai, o que o pai e a mãe dizem, né, a respeito, porque esse menino não tem jeito mesmo, esse menino não sei o quê, porque esse menino bababá, é a professora que, esse menino não para quieto, e tal. São essas as informações que a pessoa vai enchendo esse vaso, né? Aí, o que acontece? Depois, lá pelos 8 anos, a criança ela vai desenvolvendo uma certa criticidade em relação às coisas que acontecem ao redor. Porém,
como aquilo já está plantado, e, por exemplo, vamos falar de uma questão disfuncional, né? Em que tu, na tua infância toda, escutou críticas a teu respeito, escutasse coisas negativas, foi plantando aquele vasinho. Quando tu chega lá nos teus 12 anos, nos teus 13 anos, e chega uma professora e fala para ti, nossa, mas tu tem um talento enorme, que legal, tu desenha super bem. Tu até gostaria de acreditar naquela informação, só que tu não consegue, porque já foi plantado Os padrões já foram. os paradigmas, entendeu? Essas crenças. Então, quando a gente fala, né? Eu quero, né? Eu quero crescer, todo mundo quer crescer. Peraí, mas será que todo mundo quer crescer? Será que todo mundo quer ter essa vida que tu tens? Né? Também é meio paradigma. delicado, é um paradigma, porque tem pessoas que sim, na nossa cultura ocidental, né? Mas a gente vive no mundo em que há diversas culturas, em que se semeiam culturas ancestrais e que cultivam-se essas culturas ancestrais. A gente está muito relacionado, é como se isso fosse uma verdade absoluta, essa necessidade do consumo, essa necessidade de querer mais e tal. Mas tem lugares, no próprio Brasil, que não tem nem rede elétrica, né? Que não tem nem saneamento, são as populações ribeirinhas, enfim, né? Se for lá ver na Amazônia a gente tem uma realidade muito diferente da que a gente está falando aqui, né? Exato. Então é muito complexo, né? Quando a gente vai falar sobre o ser humano, é muita coisa. Imagina. É muito complexo, é muito diverso. Não, assim como muita coisa é essa tua área aí, né? Tem muita coisa ainda pra falar, né? A gente vai, com certeza, a gente vai ter que ter outro programa pra falar. A gente vai ter que ter outra parte ainda aqui. Ainda eu quero saber depois ainda a parte tu nem falou da parte, tipo, tem a parte de desintoxicar, né? E qual que seria a parte final só pra tu... do caminho da dependência química, depois que sai dessa intoxicação, qual que é o teu papel depois de conseguir fazer isso? Eu sempre digo assim, a pessoa que está num caminho legítimo de recuperação, eu sempre digo, a pessoa ela se torna irreconhecível, sabe? É o tipo de pessoa que tu conheceu durante um período de tempo, era aquela pessoa e tal, e aí tu para um tempo depois e encontra essa pessoa por acaso e tu para conversar com ela e tu sai dizendo assim, pá, como aquela pessoa tá diferente, né? Pô, como aquele cara mudou, né? Esse é um processo, esse é assim, é aí que eu quero chegar, sabe? É para isso que se trabalha, sabe? Porque exige que a pessoa exige-se que a pessoa mude completamente a cultura de vida. Reveja completamente as crenças que ela realmente carrega, exatamente. Então, para que se haja um processo legítimo, se tem que justamente trabalhar todo esse sistema de crença que a pessoa estabeleceu. E por causa disso, a pessoa tende o quê? A se isolar, como tu mesmo falasse. Entende? Às vezes o saudável é isso. Exato. É se isolar. É perceber que tu não precisa, sabe? Antes tem essa pressão social de que sábado tu tem que sair com os teus amigos, de que tu tem que ter uma turma de amigos, E, na verdade, será que é necessário? Será que é necessário todo mês tu ir ser convidado para um casamento? Eu acho que quando tu quebra a roda disso aí, de os teus amigos ou o teu redor e tu... Não, e acabou. E tu segue o teu caminho, tu tá evoluído, né? Exatamente. Isso aí tem que acontecer, né? Se tu quer sair desse... eu quero emagrecer, mas tu tem 3 jantas com 3 tipos de grupo amigo por semana. É complicado, né? Se o cara não sair daquilo e resolver tomar um rumo diferente, não vai acontecer nada. Exatamente. Ana, pra gente foi um privilégio te ter aqui no nosso canal, tá? Gostaríamos que tu pudesse vir mais vezes nessa bancada para trazer essa experiência, porque assim, é uma área que eu amo de paixão, né? Acho que a psicologia, ela tem que estar inserida em todos os campos profissionais, todos. Just. Literalmente em todos os campos profissionais, porque eu acho que as pessoas buscam exatamente o equilíbrio, que eu acho que é o ponto... E é realmente assim, né? Eu acho que a pessoa quando chega isso aí, ela vira um monge. Que tem um equilíbrio de tudo, eu acho, sei lá, vai pro monte, vai dar uma rezada, uma refletida...
Porque eu acho que, de fato, ter o equilíbrio, que é o ponto de partida, né? Mas é sempre o alcance, que nunca é a chegada. A gente sabe que a gente tá constantemente buscando equilíbrio em todas as áreas, né? A gente queria, de fato, que tu deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, com as tuas palavras, com a tua expertise, né? Com esse tempo de experiência que tu tens e trabalhando com o público que tu atua, que eu acho que tu tem que ter um filtro muito bom. Eu acho que tu tens que fazer deixar o teu carrinho sempre, eu acho, para fazer uma revisão preventiva, porque tu deve ouvir muita coisa, né? Então, eu imagino que é uma coisa bem difícil, eu acho que é extremamente enriquecedora, que traz muito brilho pro nosso canal, e eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando aí e vai acompanhar a nossa entrevista vai ficar muito feliz, assim. Então, o microfone é teu, fala o que tu quiser e o que vem na vontade. Na verdade, assim, eu primeiro agradecer pelo convite, né? Eu acho que é algo que realmente precisa. Eu agradecer e parabenizar por vocês estarem legitimando os temas. O que eu tenho visto, acompanhado o canal de vocês, né? Vocês realmente trazem pessoas que realmente atuam, que realmente sabem do que está falando, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma rede muito contaminada. As pessoas, elas saem falando o que querem, sem propriedade, confundindo a cabeça das pessoas. A gente vive, infelizmente, numa era de desinformação, algo que poderia, né, tanto contribuir para isso, né? Então, o meu recado, eu acredito que seja esse, né, para que as pessoas, elas se reflitam mais, justamente filtrem mais, sabe, as informações que estão recebendo. Por mais que a pessoa pareça muito, sabe, aquilo faz muito sentido, né? Faz muito sentido aquilo que ela me falou, mas será que faz sentido porque é real ou porque corresponde com aquilo que eu acredito? Ou porque o que eu gostaria de ouvir, sabe? Então, eu acredito que nesse momento as pessoas deveriam se voltar mais para a criticidade, para essa consciência realmente, né? É o que nos diferencia dos outros seres, né? É o dom que nos foi dado, é o dom da consciência. Então, que a pessoa, ela realmente utilize isso a seu favor e não contra si, muito menos contra as outras pessoas. Claro. Tá certo, pessoal? Obrigada. E realmente nós criamos e nasceu, né, o Corp Chat exatamente com essa ideia de trazer pessoas que tenham autoridade no que falam, né? Para não confundir ainda mais a verdade que vestida de mentira passa a ser verdade, né? Existe até um conto da verdade e da mentira, né? Que foram tomar banhos no rio. E a verdade vestiu as roupas da mentira. E a mentira vestiu as roupas da verdade. E caminharam pelo bosque e pelo vilarejo. E todo mundo começou a acreditar que, de fato, a verdade, a mentira usa roupas da verdade, né? Então, a gente traz, de fato, pessoas como você, Ana, para poder trocar essa ideia e realmente compartilhar para quem nos acompanha. Desde já, a gente agradece todos que estão nos acompanhando. Deixe seu like aí, se inscreva no canal para a gente poder trazer mais pessoas como a Ana para cá, para contribuir para a verdade e não deixar a pessoa ainda mais confusa. Muito obrigado pela tua presença, tá?